Olá, irmãos e irmãs, paz e bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Santo Evangelho do Dia, diretamente da Rádio e TV Vitória Católica. Hoje, quarta-feira, da terceira semana do tempo da Páscoa. O Senhor ressuscitou, Ele está no meio de nós, que possamos sentir a graça do ressuscitado em nosso meio, através de tudo aquilo que Ele oferece em nosso favor. Que ao longo dessa semana, o pão da vida e o pão do céu nos motive cada vez mais a caminharmos rumo à vida eterna, pois esse é o desejo do Filho no qual o Pai tanto confiou. E assim queremos confiar as nossas vidas, apresentando os nossos pedidos, agradecimentos e intenções, colocando no campo dos comentários da nossa transmissão ou pelo número do nosso WhatsApp. Eu compartilho, eu evangelizo, sempre lembrando das intenções de todos os irmãos. Queremos rezar por todas as famílias enlutadas, todos aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, também por todos que passam por todo tipo de tribulação em suas vidas, para que sejam fortalecidos pela palavra de Deus, essa palavra que é consolo, essa palavra que é o nosso grande impulsionar na vida de discípulos e discípulas. Este tempo da Páscoa que nos apresenta o relato das primeiras comunidades, homens e mulheres corajosos que, infundidos no Espírito Santo, anunciam a palavra de Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado no meio de nós. Queremos também apresentar algumas intenções, alguns irmãos que pedem pela saúde. Nesse dia queremos rezar pela saúde de Júlia Oliveira, Lígia, Lília Fonseca, Luciana Souza, Lucilene Mariana, também pela libertação de Iris Isaías. Deus vos abençoe e vos guarde, que possamos continuar sempre rezando uns pelos outros e aproveitando diante do Santo Evangelho, fazermos a palavra de Deus se propagar, chegar a muitos irmãos e irmãs. E isso é muito fácil, até pelo nosso celular podemos compartilhar a nossa transmissão e assim fazer a mensagem de Deus chegar àquele irmão, aquele amigo, aquela pessoa que sabemos que tanto necessita de uma palavra de salvação em suas vidas. O Santo Evangelho que nós iremos meditar hoje se encontra no Evangelista João, capítulo 6, versículos do 35 ao versículo 40. Que possamos, nesse dia do Senhor, nesta quarta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, dirigirmos as nossas intenções sempre motivados pela palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará, diz o Senhor. Aqui, apresente as suas intenções, seus pedidos, apresente a oração pela sua família, pelo seu trabalho, aqueles irmãos que estão desempregados, para que sejam perseverantes nas tribulações. Confiem em Deus, este Deus da providência. Deus providenciará. Assim, juntos, vamos cada vez mais rezando ao bom Deus uns pelos outros. Rezemos pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, de todos os bispos, presbíteros e diáconos, todo o povo santo de Deus. Temos tantos irmãos em nossas comunidades que dia e noite nos pedem orações. Então, ao momento da palavra de Deus, a gente também lembrar daquele irmão, daquela irmã, da minha comunidade, da sua comunidade, aquele irmão da pastoral, da oração do terço. Vamos lá, juntos vamos superar todas as dificuldades. Também acompanhando na liturgia da igreja, nesta quarta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, o Evangelho de hoje. Anote ao longo do dia
reze, medite, faça o seu coração florescer esperança e paz, que vem do Cristo Jesus, Jesus que nos envia o seu Espírito. Novamente repetindo o Santo Evangelho de hoje, que se encontra em João, capítulo 6, versículos do 35 ao versículo 40. Quem vê o Filho e nele crê, este tem a vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último dia, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos digo que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu nunca perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós que estamos nesta quarta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Tempo da Páscoa em que estamos testemunhando a presença do Cristo ressuscitado em nosso meio. Ao longo, uma vez que chegamos na quarta-feira, no meio de uma semana, estamos podendo presenciar Jesus que se apresenta como o pão da vida, o pão do céu. Ele que afirma: todo aquele que vem a mim não terá mais fome. Todo aquele quem crê em mim não terá mais sede. Ir e crer são os caminhos da vida eterna. Ir até o Senhor Jesus, acreditar em Sua palavra, são o itinerário da necessidade daqueles que buscam a vida e a vida em abundância em Jesus Cristo. O Santo Evangelho de hoje, que se encontra em João capítulo 6, versículos do 35 ao 40, nos apresenta a face amorosa de Deus. Ele que, através do seu Filho Jesus, diz: Jesus àqueles homens que estavam com seus corações fechados: Eu não vim para afastar ninguém, mas vim para dar a eles a vida eterna. Jesus que nos apresenta: todos aqueles que forem ao encontro do Mestre não serão afastados. Esta é a graça de estarmos em Jesus Cristo. Jesus Cristo não afasta ninguém. Jesus Cristo é este irmão que acolhe com amor a cada um de nós. Por isso, trazendo para o nosso ordinário do dia a dia, devemos pedir esta graça, a graça da vida de Jesus em nosso meio, de nunca afastarmos ninguém. Tantos irmãos e irmãs que querem ir ao encontro do Cristo e que muitas vezes contam encontrar o Cristo através de um canal. Que canal é esse? Eu e você. E se somos um canal de Deus que pode oferecer, apresentar Cristo Jesus,
devemos saber desta palavra do Mestre: todos aqueles que vêm a mim, não afasto. Jesus que agrega, Jesus que acolhe, Jesus que traz para junto cada um e cada uma, e assim conta com o testemunho da comunidade de fé. Esta comunidade que deve ser, com as palavras do Papa Francisco, uma igreja de portas abertas, uma igreja que acolhe, uma igreja que não afasta ninguém. Devemos eliminar da nossa fé, devemos eliminar do nosso coração dinâmicas que não têm nada a ver com a vida cristã, dinâmicas que muitas vezes vão na contramão do testemunho, mas que não sabem que Cristo Jesus, Ele que se oferece, Ele que se apresenta como o pão da vida e o pão do céu, nos afirma: estou em sintonia com o Pai, e todos aqueles que vêm a mim não afastarei, pois irei ressuscitá-los no último dia. Foi para isso que eu vim. Jesus vem para nos oferecer a ressurreição. E o que é a ressurreição? É superar a morte, passando por ela, trazer para nós a vida nova, trazer para cada um de nós um novo sentido, um novo modo de ser e de agir diante de Deus e diante dos homens. Jesus é o nosso mestre e irmão, Ele que se oferece por cada um de nós e que diz a grande promessa: ressuscitarei no último dia. Este último dia que é o grande ponto de esperança a cada um de nós. Ele que mostra a grande necessidade de acreditar na sua palavra. Ele que compreende que aqueles homens, neste contexto do Evangelho, não acreditaram. Viram, mas não acreditaram, porque tinham seus corações fechados. A graça do tempo da Páscoa é novamente reabrir o nosso coração aos sinais de Deus, a presença do ressuscitado em nosso meio. Juntos podemos compreender cada vez mais este amor que Deus tem por cada um de nós, pois, como o próprio Mestre diz, esta é a vontade do meu Pai. Toda pessoa que vê o Filho tenha a vida eterna. Deus, Ele tem um projeto de amor. Este projeto de amor é a nossa ressurreição, é a vida eterna. Jesus que realiza tudo isso por vontade do Pai. E Ele, sendo esse Filho obediente, realiza com muita força, com muita fé e com muita vontade, para que assim ninguém se perda, para que assim todos possam ser acolhidos no braço da Santíssima Trindade, seja pelo Pai Criador, o Filho, o Salvador e o Espírito Santificador. Rezemos uns pelos outros, peçamos que a graça de Deus ela possa infundir os nossos corações, que possamos dirigir as nossas orações aos nossos irmãos e irmãs, aqueles que diante da pandemia passam por tantas dificuldades, que as nossas preces sejam dirigidas pelo fim da pandemia, pela imunização de todos os povos, que possamos ser uma presença amorosa na vida das famílias enlutadas, que perderam seu ente querido em virtude desta doença. Que possamos ser homens e mulheres caridosos para com os mais pobres, através do alimento, através da presença auxiliadora. E assim também iremos cada vez mais entender esta ação, a vontade do Pai, que todos ressuscitem no último dia. Rezemos uns pelos outros e que a Virgem Maria, Mãe de Deus, continue a interceder por cada um de nós. Façamos juntos a oração do dia, pedindo que ela alcance a cada um da nossa família. Oremos!
Apresente as suas intenções, pedidos e agradecimentos. Coloque no campo do comentário da nossa transmissão ou mandando pelo número do nosso WhatsApp. Eu compartilho, eu evangelizo. Que possamos fazer a obra de Deus se propagar em todos os cantos. Que a oração do dia, ela alcance o nosso coração e nos desperte a grande importância de sempre acreditarmos no Filho Jesus. Permanecei, ó Pai, com vossa família e na vossa bondade. Fazei que participem eternamente da ressurreição do vosso Filho, aqueles a quem destes graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e te guarde, que possamos, ao longo desta manhã, tarde e noite, sentirmos o amor de Deus em nossas vidas. Peçamos a graça de Deus que queremos alcançar e assim sentirmos e saborearmos Deus em todas as coisas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, do patrono da Igreja Universal, São José, e de São Paulo Apóstolo, o grande apóstolo e missionário dos pagãos, dê sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre todos aqueles que contam e necessitam de vossas orações, a bênção e a paz, a saúde e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã com o Santo Evangelho do Dia.